Bom, estamos de volta com o Jornal Regional dessa segunda-feira e uma data muito importante e particularmente para nós aqui do Jornal Regional, porque depois da beatificação de Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, nós temos a honra de receber aqui o padre Marian Letewka, que foi um dos coroinhas do então padre Karol Wojtyła. Padre Marian, sim, que satisfação recebê-lo aqui, principalmente nesse momento, né? Prazer meu também, né? Justamente por ocasião da beatificação do Papa, né? Um momento extraordinário, daqui a pouco a gente fala um pouco mais com relação a esse momento da beatificação. Mas o senhor foi coroinha de Karol Wojtyła? Eu comecei mais ou menos, tinha 11 anos, né? 11 anos e acredito que mais ou menos cheguei a 18 anos, né? Mas assim com interrupções, porque depois me mudei para uma outra igreja, já era da nossa congregação, né? Porque lá sim, os padres não tinham coroinhas. Então delegavam a nós dois mais velhos, né? Que eram, né? Nós íamos lá ajudar, né? Numa outra igreja, né? Tá, e esse momento que o senhor foi coroinha, sim, do padre... Como é que chama? Padre Karol? Karol. Karol, né? Karol, né? É acento em A. Sim. Karol, né? Karol. Karol, né? O meu polonês não é isso tudo, sabe? Sim, porque o Karol em inglês é nome feminino, né? Sim. Na Polônia é nome masculino. Então, o meu nome também é a mesma coisa. O Marian na Polônia é masculino, em inglês é feminino. Então. Em que paróquia que foi isso? Em que região da Polônia? Bom, na igreja São Floriano. São Floriano é a região central de Cracóvia, né? Sim. Então, é a parte sul da Polônia? É a parte sul da Polônia. Ele, quando foi ordenado padre, passou um ano numa paróquia no interior, né? Passou lá e depois veio justamente para a cidade maior, né? Cracóvia é uma antiga capital da Polônia. Sim, durante mais que 500 anos. Sim, que tem uma história extraordinária, sim, né? Sim, a parte cultural, sim, riquíssima. É uma cidade antiga, né? Sem dúvida. Mas como é que era o padre Karol? Bom, ele praticamente... Ele era um jovem ainda, né? Jovem, tinha 27 anos, mais ou menos, 27, 28 anos, né? Era jovem. Ele se caracterizou, né, com essas coisas que depois a gente notava nele já como Papa, né? Então, aquela dedicação extraordinária aos jovens. Como Papa já não se enxergava tanto dedicação às crianças, mas ele também era muito dedicado às crianças, né? Uhum. O que era praticamente raro o caso entre o clero na Polônia, né? Os padres lá eram assim mais de conversa com as pessoas já mais maduras, e sim, criança era criança, né? E ele tinha justamente aquele jeito, né? Na rua, por exemplo, encontrar meu irmão mais novo, 5 anos mais novo do que eu, encontrava, ele estava no primeiro ano da escola primária, e ele já perguntava como que foi na escola, como que os colegas dele, como que os professores, depois perguntava pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, né? Conversava com a criança. Uhum. Não era grande coisa, né? Mas o menino que chegava depois para cá pulava de alegria, né? O padre que deu atenção para ele, conversou, sim, com ele, né? Imagina, né? E as missas dele, como é que era? Ele era um padre eloquente? Bom, ele era bom pregador, né? Era muito convidado porque ele era bem estudado, né? Ele falava às vezes de coisas bem profundas, mas falava com simplicidade, né? Uhum. Assim que muita gente compreendia. Minha mãe, por exemplo, pessoa que tinha 4 anos da escola primária, né? Mas entendia perfeitamente, né, o que ele dizia. Ele escrevia também o único jornal permitido na época, jornal católico, que o governo comunista permitia. Aliás, não era nem jornal, era semanário, saía só uma vez por semana. Então ele escrevia vários artigos assim, né, sobre os temas, né, de filosofia e teologia, né? Filosofia e teologia. Tá. Ele teve uma participação inegável, importante na queda do comunismo, na queda do Muro de Berlim. Ele teve essa presença. Bom, isso eu já não posso dizer porque eu já não estive lá. Não já estava estive lá. Aqui, mas né? Nessa época em que vocês conviveram, padre, foi justamente sob o regime comunista, ainda numa época em que o regime era extremamente fechado. Ele falava sobre isso, se não abertamente, mas internamente. Qual era a visão já dele naquele tempo com relação a isso? Até porque
a Igreja Católica sofreu muito com o comunismo. Sim, eu acho que ele mais assim agiu de uma forma bem assim simples e não direta assim contra o comunismo, mas que era realmente uma coisa que derrubou o comunismo. Sim. Ele dizia assim para o povo em geral, né, não tenha medo de falar a verdade, porque o regime comunista era muito falso, né, muita falsidade, muita mentira e tudo, né. Então todo mundo tinha medo, a polícia secreta sempre presente, espionagem por todo lado, né. Então realmente o povo estava achacado. Veja bem que nós católicos nos sentimos na Polônia, naquele tempo, como cidadãos de segunda categoria, né? Porque quem era do Partido Comunista era a primeira categoria, né? Eles tinham mais vantagem para tudo. Mas essa primeira categoria era bem menor, o povo polonês é católico ao extremo. Né? Evidente, né? Mas mesmo aqueles que pertenciam ao Partido Comunista, a maioria deles eram católicos, né? Só por causa de garantir emprego, conveniência, né? Ganhar, né, alguma vantagem tal qual, né, se filiava. Mas ele nunca pregava nada abertamente contra o regime, né? Não lembro nem que ele pregasse alguma vez, né, mesmo, bom, eu não posso assim dizer porque eu era criança ainda. Sim. E depois adolescente, jovem mesmo, então não havia essa conversa assim direta, né. O senhor dizia que mudou de paróquia, houve um distanciamento. Depois disso, como é que foi o reencontro? Bom, então, mas sempre eu tive assim ligação com ele, porque quando estava na paróquia, né, eu participava ativamente, né. Ele nos explicava bem a liturgia, o sentido da liturgia. Ele não queria que a gente fosse só para a missa, né, porque é o preceito, né, de estar na missa, mas justamente para viver a missa, para entender a missa e viver a missa. Ele fazia muita questão disso. Então, na época, né, ele nos explicava principalmente a encíclica do Papa Pio XII, Mediator Dei, que era sobre a missa, sobre a liturgia da missa, e depois, né, aprofundava essas coisas, né, conosco. E depois nós fazíamos muitos cartazes, né, que isso era permitido, cartazes com cunho só religioso, que não tocasse de alguma forma, né, em qualquer coisa política, era permitido, né, na entrada da igreja. Tudo o resto era proibido, né. Então nós fazíamos isso, né. E depois fazíamos, imagina, eu sempre lembro disso, a missa, por exemplo, em línguas nacionais, porque antes era tudo latim, né? Latim. A missa em línguas nacionais entrou com o Concílio Vaticano II, quer dizer, na metade dos anos 60. Mas nós já no fim dos anos 40, nós fazíamos missa em polonês uma vez por semana. Justamente ele que organiza a missa em polonês. Só que ele fazia assim, ele não era assim, né, de desrespeitar o regime da igreja como era. Então ele treinava conosco mais coroinhas mais velhos, ele treinava a missa assim. Ele fazia em latim bem baixinho, certo? E nós líamos bem alto e pausadamente, nós líamos em polonês. Assim que o povo que estava lá, né, escutava e entendia como se a missa fosse em polonês, né? Toda a missa, tudo que o padre dizia em latim, era repetido. Nós dizíamos, eu era um daqueles locutores. E ele, como ator do teatro, né, principalmente aquele teatro chamado Rapsódico, né? Esse era o nome. E depois virou como um tipo de teatro, né? Eles davam muita ênfase justamente à pronúncia, né? À linguagem. Para eles não era importante cenário, não era importante, vamos dizer, vestuário dos atores, podia ser normal, sim, assim como verbal. Eu aqui, mas justamente a expressão da palavra. Expressa assim que chegasse, né, aos ouvidos bem exato, bem declarado. E eu mantenho essa tradição, onde eu trabalho, né, eu sempre insisto com os locutores na igreja que leiam devagar, né, para entender. Entender, né? realmente. Padre, eu gostaria de falar de dois momentos. Um da sua decisão em também ser padre. Né? Sim. Se a presença de Karol Wojtyła teve alguma influência nisso, e a sua decisão de vir para o Brasil foi compartilhada com ele? Não, quer dizer, foi compartilhada, mas não houve qualquer interferência da parte dele. Isso que quando eu decidi entrar no seminário, era mais tradição, porque meu irmão mais velho, hoje já falecido,
mas era padre também. O meu irmão já estava no seminário, né? E eu queria também seguir, né, o mesmo, né? O mesmo caminho dele. Então, isso que mais me influenciou. E depois, né, justamente quando saímos da igreja lá de São Floriano, que nos delegaram para ajudar na igreja dos padres vicentinos lá em Cracóvia, então me vinculei mais, né, ainda, né, com isso. Assim que quando decidi ir para o seminário dos padres vicentinos, me contaram depois, mas isso é disque, que ele reclamou e disse assim, por que o Mário não foi para o seminário arquidiocesano, né? Então, provavelmente ele não gostou muito da minha decisão, né, de ir para a congregação dos padres vicentinos, mas para mim ele nunca reclamou nada, não me disse nada, né? Estava tudo certo. E no momento em que o senhor decidiu vir para o Brasil, compartilhou isso com ele? Sim, nos despedimos, eu e meus colegas, nos viemos 3 juntos. Um dos nossos colegas, o padre André Kaminski, já está falecido, mas outro padre, Humberto Cinca, está em São Paulo. Então, nós dois ainda sobreviventes, e o falecido padre Kaminski, nós fomos lá nos despedir dele e do arcebispo de Cracóvia, né? Porque o Wojtyła não era nem arcebispo, era só bispo auxiliar bispo auxiliar na época. 62 isso? Isso foi em 62, em janeiro de 62. Então fomos lá nos despedir. Ele nos ofereceu um pequeno quadro de Nossa Senhora de Częstochowa, né, de Monte Claro, né, a padroeira da Polônia, com dedicatória justamente para nosso trabalho e nossa viagem para o Brasil, né? Houve alguma palavra marcante naquele momento? Lembra? Isso não lembro mais, né? Não lembro, nem lembro onde eu tenho aquele quadro. Ainda tenho, né? Só que não lembro onde que está o quadro, né? Aquele que ele me deu, né? Eu tenho tanta bagunça, né? Porque quando a gente fica velho, a gente depois se perde no meio das coisas, né? De tantas paróquias por onde eu passei, então eu sempre deixei em algumas paróquias, né, uma parte, né, da minha bagagem, e depois não reclamei, né? E depois, né, trabalhei 27 anos na estrada, na pastoral rodoviária, então realmente me perdi de tudo, né? Onde que as coisas ficaram, né? Assim que não sei, né? Perfeito. O senhor me permite uma interrupção rápida, Sim. padre? Nós vamos a um breve intervalo comercial, logo em seguida a gente volta para falar um pouquinho da emoção de ver Karol Wojtyła sendo o Papa João Paulo II, a vinda do Papa aqui ao Brasil, como foi esse encontro, e também falar um pouco com relação à beatificação. O intervalo é bastante breve, a gente volta a seguir.